aqui. Não, a doutora Fernanda entrou. Maravilha, já vou chamar. Enquanto eu tô chamando a doutora Fernanda, aperta este aviãozinho que tá aqui embaixo, ó, e começa a mandar mensagem para as amigas, porque com certeza se você tem uma amiga que tem uma criança em casa, um adolescente em casa, conectado na internet, ela vai te agradecer para o resto da vida de você chamá-la para essa live. Porque nós vamos falar agora de um assunto que dói, para muitas famílias dói mais do que quarentena, dói mais do que nuvem de gafanhoto. Olha aqui, vou chamar a doutora Fernanda. Vamos lá. Vamos lá. Olha, a gente tem fundo musical aí acontecendo, porque temos crianças na casa, live dentro de casa, é assim que funciona, certo? Olá! Deixa eu se apresentar aqui. Olá! Deixa eu me Tudo bom, arrumar aqui um doutora? pouquinho. Tudo bem? Prazer Estamos nos arrumando conhecê-la. aqui, ó. Temos fundo musical, porque temos crianças saindo agora para fazer um passeio com o pai, para a gente poder fazer uma live aqui, e bem tranquila, para a gente, para eu manter, para eu manter a atenção aqui nesse tema. Gente, doutora Fernanda, uma delegada, tem mais jeito de modelo do que delegada, Oh, meu mas Deus. ela é delegada e tocou num assunto que me toca. Quando eu vi seu vídeo, eu falei, ai, 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 precisamos conversar. Então, quem está aí, vai mandando aviãozinho, vai chamando a mulherada, para a gente poder falar sobre uma hora só. Às vezes não é suficiente para a gente falar desse tema, mas vamos tentar aí. Doutora, se apresenta para a gente. Essa live vai ficar gravada. Muitas mamães ainda estão trabalhando, porque já voltaram a trabalhar, mas mandaram mensagem: vai ficar gravada, por favor, mantenha a live para a gente poder assistir. Então, se apresenta para a gente, fala um pouquinho de você e por que é que você decidiu. Já começa já chegando já. Por que que você decidiu mandar esse alerta aí para as mamães? Bom, boa tarde. Primeiramente, agradecer o seu convite, doutora. É um prazer estar aqui no seu canal, conversando um pouco sobre esse tema que é tão caro para todo mundo, para toda a sociedade. Mesmo para quem não tenha filhos, né? Às vezes você não tem filhos, mas você tem aí uma criança na sua vizinhança, você tem sobrinhos. Então, isso já é mais que o suficiente para você estar aqui com a gente, para estar participando, conhecendo e sabendo como proteger as crianças que estão aí à sua volta. Então, meu nome é Uhum. Fernanda, eu sou delegada de polícia. Eu trabalho na Polícia Civil de Goiás e eu trabalho há 6 anos como delegada da mulher e também atuei por muitos anos na área da criança e adolescente, na área de proteção. Então eu tenho, é muito caro para mim esse assunto da proteção às crianças e adolescentes, porque são seres indefesos, muitas das vezes eles não conseguem nem pedir ajuda. E, infelizmente, eles são vítimas de crimes e, mais uma vez, né, os crimes digitais, eles só vêm provar que os crimes contra as crianças, eles acontecem dentro de casa. A gente imagina que o crime contra... que a gente pede para o nosso filho não conversar com estranhos, a gente fica super protegendo eles do lado de fora, na rua, mas o crime ele acontece aqui dentro, né, dentro das quatro paredes, ou no mundo digital, que é sobre o que a gente vai falar hoje. Então, quando eu recebi esse comunicado, que é um comunicado que veio inicialmente pela Polícia Civil de Santa Catarina e Núcleo de Inteligência do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, eu me senti na obrigação de gravar um vídeo para trazer esse alerta, né, para os pais. E eu já venho fazendo isso já há algum tempo, alguns meses já, desde o ano passado eu tenho gravado vídeos informativos como um dever mesmo da minha profissão de utilizar um canal, uma rede social e utilizar um pouco daquilo que é o meu dia a dia para informar as pessoas. Porque E a eu gente fico agradece. imaginando, a importância disso, né? Às vezes a gente está tão ocupado no dia a dia, na correria, no trabalho, com tantos afazeres, e tem muita gente planejando fazer o mal. Então, a Uhum. polícia está aí para isso, para proteger a sociedade, e esse papel de prevenção ele é muito fundamental para a gente proteger as nossas crianças, todo mundo desse tipo de sofrimento. Ótimo. Fala para mim uma coisa. Você trabalha hoje na Delegacia da Mulher. Aqui em São Paulo,
Quando a gente vai denunciar um crime envolvendo a infância, principalmente no que diz respeito a crimes digitais, porque a Delegacia de Crimes Digitais de São Paulo, ela atende alguns temas só, não todos os temas na área digital, mas a gente recorre à Delegacia da Mulher. É assim também em Goiás? Temos a Delegacia da Mulher, temos a Delegacia Distrital, temos uma Delegacia de Crimes Cibernéticos em Goiás, que fica na capital, e ela também atua nesse tipo de caso. Então, a depender, o mais importante é que, se você tiver alguma suspeita, alguma situação de risco, procure a polícia. Aí você Uhum. vai chegar lá, vai contar a sua história, e aí vai ser encaminhado para a delegacia, né, que tem atribuição para aquela investigação. Mas a Delegacia da Mulher, ela registra também boletim de ocorrência e ela está à disposição de toda a sociedade. Se tiver alguma dúvida, alguma informação que a gente possa tirar, procure lá. E aí lá vai ser o encaminhamento correto para a delegacia. Mas aqui em Goiás nós temos sim uma delegacia de crimes cibernéticos que faz um trabalho também exemplar de enfrentamento a todo tipo de crime digital. Ótimo. Tem alguém colocando aqui também o Disque 100. Você pode recorrer ao Disque 100. Também pode recorrer ao Disque 100, mas, claro, se você tiver uma delegacia de polícia civil da sua cidade, dependendo do tema, nem é a polícia civil que acaba averiguando, vai para a Polícia Federal. Mas nesses tipos de crimes ainda são no âmbito do civil, e é importante você ter esse acolhimento, não é só você ir lá e denunciar, mas é você criar toda a jornada, né, doutora, de denúncia, de apuração e de resposta ao crime, para que ele não fique um crime zanzando por aí, né? Doutora, olha só, eu sou Deixa eu só advogada, aproveitar e fazer tá? um parênteses, só para explicar essa questão do Disque 100, que é super importante. O Disque 100, Uhum. ele é um canal de denúncia anônima e ele é muito importante, principalmente para quando a gente sabe que uma criança está em situação de risco, só que a gente não quer se envolver. Então, é aquele caso, assim, um vizinho que vê, talvez um professor, né, que está vendo uma situação, que está com dúvidas, uma suspeita, pode fazer essa denúncia no Disque 100. A gente, às vezes, recebe na delegacia parentes que estão preocupados, que estão achando que a criança está um pouco diferente, que essa criança ela está com um comportamento diferente. Mas aí eu falo, você quer registrar? Não, eu não tenho certeza, eu não quero me envolver. E aí eu falo, não, faz a denúncia no Disque 100. O Disque 100 ele é muito bom por isso, porque ele é um canal de denúncia anônima. Então você Uhum. liga, só que tem que passar o máximo de informações, porque tem gente que faz uma ligação, faz uma denúncia, às vezes é trote, às vezes não passa o endereço correto, não passa uma referência, a gente não consegue encontrar e não consegue dar vazão à investigação. Mas ele é muito eficiente na medida em que, quando a gente recebe na delegacia, em 5 dias a gente tem que dar uma resposta lá para a Ouvidoria dos Direitos Humanos. Porque é legal também dizer isso, né? Vai para o Disque 100, e aí o Disque 100 faz a distribuição da denúncia, é isso? Eles mandam direto no nosso e-mail. Então não precisa nem Joia. passar por, né, por algum superior, não, eles já mandam direto para a gente. É bem rápido. A gente tem casos ali que fez um dia, 2 dias depois já está na nossa mesa, já estamos chamando as vítimas e procedendo à investigação. E lembrando também que os casos que envolvem crianças e adolescentes, a gente conta com uma parceria fundamental do Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar é que é o órgão que vai realmente cuidar dessa criança, verificar se existe alguma situação de risco para ela e vai proteger ali, né, tutelar todos os direitos. Então a polícia também não atua sozinha. O conselho ele é fundamental nesse trabalho, mesmo no trabalho investigativo. Eles é que fazem essa ponte, que fazem essas visitas junto com a assistência social para ver se está tudo bem com essa criança, para ver se tem algum outro familiar que pode ficar com ela, se for um caso, por exemplo, de abuso sexual e tantos outros casos que podem estar acontecendo de abandono, de maus tratos, né, contra essas crianças. Então façam a parte de vocês, façam essa denúncia, o sigilo, a identidade, ela é realmente preservada, a gente não sabe quem fez, aparece lá anônimo, mas isso salva vidas, com certeza. E aí falando dos crimes virtuais, dos crimes através de meios virtuais, também se faz através do Disque Denúncia, e essa denúncia também é encaminhada para a delegacia regional. E Todas aí, as denúncias são encaminhadas para a delegacia. Agora sim, por isso que eu falei do Disque 100 como principalmente um canal de denúncias de terceiros. Mas se você é pai ou mãe
e você está suspeitando que o seu filho está sofrendo algum crime, você tem ali, você viu uma conversa inadequada, um crime digital, no caso, né? Você viu Uhum. alguma conversa inadequada, alguma forma de aliciamento, a criança está recebendo nudes, por exemplo, pode acontecer, ou tem uma pessoa do outro lado da telinha que está pedindo nudes, está pedindo para tirar foto dela sem calcinha, ou dos peitinhos, ou alguma coisa, uma pose sensual, alguma coisa que não esteja adequada com a idade, você deve ir imediatamente para a polícia. Então não precisa ligar no Disque 100. Você vai na hora na polícia, na unidade policial mais próxima da sua casa e já faz a denúncia. Não precisa ser o Disque 100. Vamos só fechar isso daí, porque a gente, para mim é super interessante que a gente deixe isso gravado, porque às vezes as pessoas têm, inclusive, vergonha de me procurar como advogada para fazer uma consulta para saber isso que já vai ficar aqui gravado e orientado. Uma vez que um pai, uma mãe, tenham acesso a prints de tela ou conversas que tenham acontecido em chat, é importante que eles façam o print daquela tela, preservem aquela imagem, não cutuquem o agressor, ok? Se finjam de morto e vão à delegacia. Porque existe um procedimento, né, doutora, que é feito e que muitas vezes a atitude dos pais acaba afugentando. Já tivemos casos assim, doutora. Infelizmente, eu imagino, eu entendo, né, a raiva, a dor, a revolta de pais que quando têm acesso ali ao conteúdo do celular dos filhos ou das filhas, ficam ali chocados e começam a tabular conversas com esse criminoso, porque é um Uhum. criminoso que está do outro lado da tela e que está tendo conversas inapropriadas com uma menina, por exemplo, de 10 anos, 11 anos de idade. E nesse caso, já aconteceu deles começarem a conversar para marcar encontros. Isso tudo é complicado, né? A gente do mundo jurídico sabe bem como é, porque tem toda uma questão que pode colocar a perder toda uma investigação. Então, a nossa orientação é que não faça isso, que não mantenha contato, faça essa preservação de provas. Do outro lado, ao contrário, eu também já tive outros casos onde teve essa orientação e os pais seguiram a orientação da polícia, né, a nossa orientação de não manter contato, de não ficar estimulando, instigando essa pessoa do outro lado, se passando pela criança, e nem colocando a criança em situação de risco também, porque é um absurdo, né, falar para ela continuar mantendo aquela conversa, Mais tortura. porque mais ainda, e isso causa, enfim, um trauma gigantesco nessa criança. E aí a gente conseguiu indiciar, por exemplo, um jovem que estava aliciando ali um menino de 10, ou 9, 10 anos, e trocando pornografia infantil com ele, e tudo pela internet, marcando Uhum. encontros, e quando a mãe descobriu, ela trouxe, seguiu todos os passos e a gente conseguiu aí levar esse indiciamento, né, e o indiciamento ele demonstra que tem ali provas desse crime, e provavelmente essa pessoa vai responder na justiça por aquilo que fez, e se causar algum mal maior, né, no caso, começar a ameaçar, que pode ser que aconteça, a gente pede a prisão. Então, confie na polícia, confie no sistema de justiça, faça realmente uma denúncia, mas também ouça essas orientações das autoridades e também dos seus advogados, né, doutora? Joia. Doutora Fernanda, já tivemos. Eu estou trabalhando com famílias nesse tema há aproximadamente 6 anos. Nós já tivemos, nos últimos 3 anos, nós tivemos o golpe da baleia azul, que colocou gente desesperada no mundo inteiro, não só no Brasil. Nós tivemos a Momo, e agora nós temos o noivo da Momo, que é o Jonathan Galindo. Explica pra gente um pouquinho como é que isso tem acontecido, porque eu acho que o Jonathan ele acaba agindo muito parecido com o golpe da Momo. Inclusive, eu tive fãs, viu, doutora? Quando eu fiz a postagem da live, eu tive fãs do Jonathan Galindo me mandando mensagens. Mas, gente, pode mandar a mensagem que vocês quiserem, eu estou aqui, isso é minha causa de vida, nós vamos que vamos. Então, assim, explica pra gente o que é exatamente esse golpe, ou como é que ele pode se manifestar, e para os pais começarem a criar um mapa mental quando eles
perceberem comportamentos dos filhos? Conta pra gente como é que tem sido isso. Bom, eu já cuidei de uma investigação envolvendo a baleia azul. Do Momo eu não tive um caso, né, pelo menos uma denúncia, mas a baleia azul nós tivemos. E são, assim, é um caso muito triste, porque e é importante que os pais fiquem atentos a isso, porque quando eu conversei com a vítima, né, que era uma jovem, uma adolescente, eu me lembro se ela era criança ou adolescente, mas era assim, uma moça, uma menina. E aí eu perguntei por que ela estava fazendo, participando daquele jogo, porque é uma coisa que a gente não consegue entender, né, também, né? Como que você Uhum. está participando daquilo tudo? E ela me disse que ela tinha vontade de morrer, mas ela não conseguia sozinha. E aí o jogo iria ajudá-la. Então essa menina estava num intenso sofrimento psíquico. E provavelmente os pais não estavam dando conta de observar isso. E ela já tinha alguns sinais de isolamento, de retraimento, ela já tinha ali. Eu já tive casos, doutora, na delegacia, por isso eu gosto de live, porque no vídeo a gente nunca consegue conversar, né? Mas assim, eu já tive casos, eu acho que a senhora também já deve ter tido, de eu conversar com jovens e, assim, os pulsos todos cortados. Todos, todos, todos. E, assim, em 2 minutos de conversa eu já notei esse sinal, que é um sinal que alguma coisa não vai bem. E aí, Uhum. depois, eu converso geralmente com elas, se elas são maiorzinhas, eu converso separado, né, para criar um vínculo maior, ou com um conselho tutelar. E aí, longe da mãe para não ficar, da mãe ou do pai para não ficar retraído, né, para realmente me contar o que está acontecendo. E aí, depois, quando eu chamo a mãe, e aí eu perguntei assim para a mãe, a senhora viu como que tá os pulsos da sua filha ou do seu filho? Não, eu nunca vi. Então você imagina, né? Você mora ali na mesma casa, divide o mesmo espaço, mas por alguma razão um não está olhando para o outro. São pessoas dividindo o mesmo espaço, mas não é uma família. E eu não É, estou culpando a mãe ou o pai, nada disso. Eu estou dizendo que a gente precisa relembrar qual que é o sentido disso. E a gente precisa restabelecer esses laços familiares. Porque é algo muito triste, é muito difícil. São pessoas que realmente precisam, sobretudo, às vezes eu até brinco, não precisa nem de questão tanto da polícia, a gente precisa aí um cuidado com a saúde mental, um fortalecimento de vínculo dessa família. Sobre o caso do Jonathan Galindo, especificamente, o Jonathan Galindo é um perfil e esse perfil ele tem no Facebook, no Instagram, e ele usa uma máscara que lembra o Pateta. Só que é uma máscara deformada. Então, o que eles fazem com isso? Eles usam essas coisas lúdicas. E coisas lúdicas onde você vai... Ah, o cachorrinho! toda live que eu faço aqui agora, ele vem aqui de plateia. O meu gatinho tá circulando aqui também, já ele aparece. E sobre o Jonathan Galindo, ele usa essa máscara, né, que lembra o Pateta, ele usa essa parte lúdica para atrair crianças e adolescentes. E se o pai não prestar atenção nisso, ele vai olhar esse perfil e ele vai achar que é inofensivo, porque ele nem tem muitas postagens, esse perfil. E vai Uhum. achar, né, primeiro porque é até difícil a gente controlar o tanto de gente que é hoje amigo, né? O Facebook tem condições de ter 5 mil amigos no perfil. E no Instagram nem tem limite, né, de seguidores. Então, esse pai, que às vezes, por uma obra do destino, até vai ver esse perfil, vai achar que ele é inofensivo, porque é só uma imagem ali, né, uma coisa meio lúdica, mas não é nada disso. Esse perfil, ele é muito perigoso. Esse perfil, ele faz um desafio para que você mande uma mensagem privada para ele, e a partir daí começam a mandar textos, áudios, vídeos. Tem relato até de ligação por vídeo ao vivo Uhum. com essas crianças e adolescentes. Imagina, tem um monitoramento. O que essa pessoa quer falar com o seu filho? Imagine isso. Coisa boa não deve ser, porque é uma pessoa estranha, querendo fazer ligação por vídeo, fazer desafios. E aí lembra muito a Baleia Azul, né? Que tinha os desafios e você ia avançando no jogo. E no final do jogo, você tinha que tirar a própria vida. Então isso é muito sério. Pais e mães, fiquem atentos a isso. Pois é. Estão perguntando aqui qual o perfil. Não é, na verdade, não é o perfil. Se você procurar hoje na internet, no Facebook, você vai achar uns 25 perfis de Jonathan Galindo. Mas é o padrão de conversa. E aí queria, como advogada, a doutora está aqui para autenticar o que eu vou falar. Você, papai e mamãe, não se preocupem com a frase: onde está a minha privacidade?
A privacidade dos filhos menores de idade em relação aos pais é relativa. Eu explico isso em alguns vídeos. É mais importante você se atentar à sua diligência como pai e ao seu cuidado para manter o seu filho afastado de toda forma de ameaça, do que preservar entre vocês dois a privacidade. Isso que a doutora falou, por exemplo, do corte de pulso, alguém comentou aqui, só numa classe de 9ª série eram 5 meninas com corte. Elas fazem cortes, isso faz parte do desejo de tentar e de enfrentar realidades, que é da adolescência e que é da juventude mesmo. Então, são cortes nos pulsos, cortes nas pernas. De repente, sua filha só anda com a manga assim e jamais te mostra como é que está o braço. E agora vem uma pergunta, porque a gente está falando de privacidade em relação aos filhos e de escolhas. A doutora falou uma palavra que eu acho sensacional, que são laços, né? Família, a gente tem laços. A gente cria laços e a gente vai amarrando esses laços o tempo todo. Eles vão soltando e a gente vai amarrando. Nós criamos, aqui na consultoria, a gente criou um e-book, que está inclusive aqui no link do meu perfil, para os pais baixarem. É um e-book gratuito, que é o primeiro passo de controle parental, que é uma forma de você manter o controle da sua criança em ambientes virtuais. E quando a doutora postou o vídeo do Jonathan Galindo, me chamou muita atenção, porque vem num momento em que o Facebook está liberando salas de conversa com criptografia. Ou seja, para a polícia, inclusive, invadir essas salas para fazer a investigação é mais complicado, vai ser mais complicado. E salas privadas de conversa. Então, mais do que nunca, vale a pena a gente esquecer a privacidade dos filhos para nós e fazer monitoramento mesmo, passar pente fino nos equipamentos, botar controle parental. Vale a pena, doutora, trabalhar mais no preventivo do que no reativo? Olha, quando a gente vai conversando, eu vou me lembrando, né, de muitas situações que eu vivenciei. E a dor de você ter a sua filha ou o seu filho vítima desses criminosos virtuais, ela é tão grande, que realmente, assim, monitorar e conversar, porque, assim, precisa monitorar. Não tem o que dizer. Precisa, criança, adolescente não tem que ter privacidade. Ah, mas ele é adolescente, tá rebelde, não interessa. Ele está sob a sua responsabilidade, você que é pai, você que é mãe, você que tem que garantir que ele tenha ali sua integridade física, psicológica totalmente preservada, que ele não seja vítima de nenhum crime, e você conversa com ele, mas tudo é com diálogo. Você conversa, olha, sua privacidade você vai ter quando você for maior de idade, quando você responder pelos seus atos, quando você tiver condições até mesmo de pagar suas contas, né, porque até isso a gente às vezes precisa lembrar, né, os filhos, porque eles acham que são donos da própria vida, mas não dão conta nem de pagar nada, né, dentro de casa. Nem o Wi-Fi que eles usam. Isso mesmo. Então, assim, é muito triste os casos. E são tantos crimes, são casos, assim, terríveis de crianças e adolescentes sendo aliciadas pela internet. Nós tivemos um caso onde uma jovem, ela era aliciada e ela tinha contatos com homens mais velhos que buscavam ela, levava para festas onde tinha consumo de drogas, de álcool, tudo pela internet. Começa pela internet, porque a internet é que te dá acesso. Porque essa pessoa não vai chegar na porta da sua casa, tocar a campainha e falar, vem falar com a Mariazinha ou com o Joãozinho, né? Não é assim. Ele usa outra estratégia. Então ele vai chegar através da internet, é disso daqui que a gente está falando, isso que você está na mão. Uma coisa que eu li também, que eu acho que é super válida, uma dica mesmo prática, seria para, por exemplo, não deixar a criança ou adolescente dormir com o celular no quarto. Isso são dicas práticas. A gente está falando, não tá dizendo aqui para você, né, inventar roda ou fazer algo muito difícil. São atitudes simples. Então, assim, estabeleça horários, estabeleça uma rotina de uso de celular, mas dê o exemplo também, que é muito difícil você pedir para o seu filho fazer se você fica o tempo todo no celular, se você não está nem prestando atenção nele, no que está acontecendo com ele. Então, faça esse exercício na sua casa, junto com a sua família, né, na hora da refeição. Eu já tive, e aí não é nem caso de crimes digitais, mas assim,
a gente vê e como é triste, né? Principalmente eu, por exemplo, que moro longe da minha família, né? Por conta do trabalho. E às vezes a gente tem uma saudade de casa, uma vontade de almoçar, de ver as pessoas e você tá longe. E aí você vai no restaurante, senta sozinho numa mesa, a mesa do lado tá lá o pai, a mãe, o filho, a filha, cada um com o seu celular. Ninguém está Pois é. conversando, ninguém está tendo contato. Então, o que está acontecendo, né, com as famílias? E com dicas simples, com atitudes simples, você com certeza vai ter condições de ter esse controle parental, como a doutora está dizendo, você vai ter condições de restabelecer essa relação de confiança, essa relação amistosa com seus filhos, porque não, isso, mas vai tornar minha vida um inferno. Não, não vai. Talvez no começo seja um pouco difícil, mas estabelecendo limites e regras, eu tenho certeza que você vai ser muito mais feliz e eu espero com força, né, que você não precise procurar a delegacia por causa de um crime digital ou um crime de abuso sexual, de pornografia infantil, que o seu filho esteja sendo vítima. Mas para isso você precisa se prevenir. O que eu experimento em consultório é que as famílias chegam arrebentadas, porque não é só também a agressão. A agressão, por si só, já é terrível, né? É uma violência que a família está sofrendo. Mas existe ali um combinado de quebra de confiança, porque a média, pelo menos aqui no escritório, é de crianças que passam por esse tipo de abuso virtual ou de chantagem envolvendo a liberação de cenas sexuais, né, que o termo em inglês é grooming, ou mesmo cyberbullying. Existe uma média de 3 a 6 meses para uma criança contar para os pais o que estava acontecendo, né? E outro dia eu fiz uma live aqui com um queridão, um médico pediatra, que ele diz assim, olha, você precisa se tornar amigo do seu filho desde o primeiro ano de idade. Senta no chão, brinca com ele, fala da sua vida para ele, porque aí ele também vai se sentir na liberdade de falar da sua vida. E como é desagradável, né, doutor? Eu fico imaginando você tendo que lidar, às vezes, com uma situação de família que não é da sua família, não tem nada a ver com... E fica aquela situação super constrangedora e muitas vezes com sequelas que não vão se reparar, né? Pode ir ao Não, psicólogo, a justiça pode julgar. E acho que a pior coisa do que você ter que ir reportar, né, noticiar um crime envolvendo seu filho, é ter que sentar na frente de um juiz. Eu já sentei com alguns pais na frente de juiz, gente, não quero isso. Porque o juiz, ele dá o sabão mesmo e ele fala onde é que você estava, né? Qual é a sua capacidade de cuidar do seu filho. E claro, eu sou mãe, eu fico com o meu coração apertado, porque quantas demandas a gente tem em família, né? Para cuidar das crianças. Mas, joia, olha só, desvendamos então o Jonathan Galindo. Jonathan Galindo é o noivo da Momo, que a Momo, ela trabalhava no mesmo modo da Baleia Azul. Então, vamos só para a gente alinhar aqui uma coisa. No Momo, na Baleia Azul, e é o que também acaba acontecendo com o golpe do Jonathan Galindo, existe a indução ao suicídio. Qual que é o termo certo? Qual que é o tipo certo do crime? a instigação, induzimento ao Induzimento suicídio. ao suicídio. Crime, gente. Crime. Não, mas minha criança estava só brincando. Não. Se a sua criança, seu adolescente em casa, porque a gente tem as vítimas, mas também a gente também tem os adolescentes agressores. E foram alguns casos que a gente identificou no caso da Momo, né? Então, eram adolescentes que se passavam pela figura, que pedia que a criança ou adolescente cumprisse algumas prendas, alguns desafios, e que podem ser vários desafios. Exposição de dados da família, liberação de dinheiro através de compra de bitcoins, né? A gente teve poucos casos que eu tive acesso, mas houveram casos dessa forma, e quando os pais foram ver já era tarde demais, o cartão de crédito já estava comprometido. A questão do abuso virtual, abuso sexual virtual, né, que pode acontecer. Ou seja, tudo coisa simples, né? Tudo tranquilo. Mas que
é isso que esses golpes fazem. Esses golpes, eles têm como objetivo manipular a criança que está na fase de desenvolvimento, crianças e adolescentes, está na fase de desenvolvimento ainda. Quando eu faço palestra, eu boto um slide que mostra o desenvolvimento do cérebro da criança. Então, só lá para os 20 anos que você tem um cérebro realmente capaz de sacar que está caindo numa enrascada. E nessa fase de desenvolvimento aparecem todos esses golpistas. É um golpe, precisa ser denunciado, por isso que o vídeo da doutora Fernanda viralizou e tem que viralizar e você tem que compartilhar mesmo, porque é um golpe, é caso de polícia, não é coisa de criança. Eu fiz questão, doutora, de colocar essa frase. Tem muita mãe, tem algumas mães, inclusive, que entraram aqui na live, que sabem do que eu estou falando, que dizem assim, não, mas é coisa de criança. Vai parar onde, doutora, a coisa de criança? No parque ou na delegacia? Conta pra gente. A gente espera que não pare no cemitério, né? A gente vai lutar para que pare na delegacia. Mas pode acontecer de Deus nos livre, essa criança vir a se matar, ou esse adolescente. E é engraçado que eles pegam mesmo esses perfis, como eu disse, mais vulneráveis, né, doutora? Talvez é uma criança ou adolescente que está passando por alguma questão de saúde mental, e aí vem toda uma questão também de tabu, né? Ah, meu filho não vai para psicólogo, ele não precisa, isso é uma fase. Preste atenção nesses sinais. A criança ou adolescente, ela vai dar um sinal, ela vai mudar de comportamento, ela vai ficar mais retraída, vai voltar a alguns desenvolvimentos, né, alguns hábitos, por exemplo, fazer xixi na cama, que ela não tinha. Aí eu pensando principalmente nos casos de abuso sexual infantil, alguma coisa vai acontecer. Você conhece o seu filho, desde que ele nasceu. Fique atento a isso. Se algo estiver acontecendo, procure. Ó, estou vendo que conselheiros tutelares que estão nos acompanhando. Como eu disse, o conselho é um grande parceiro. Ah, eu não quero mexer com polícia, mas procure o conselho, converse. Procure uma psicóloga. Ah, não tenho dinheiro. Procure uma psicóloga da rede. As redes municipais dispõem desse tipo de serviço, no CRES, por exemplo, no CRAS. Faça o que não dá para você fazer de conta que nada está acontecendo, e aí o pior virá acontecer. E a gente espera que pare na delegacia, porque pode acontecer de você chegar um dia na sua casa e seu filho ter se matado e você não saber o que está acontecendo. Ah, mas ele estava aqui, ninguém entrou aqui, como que foi? Mas está aqui, ó, tá na mente dele. E infelizmente a gente fica pensando que isso não acontece, ou que, ai gente, peraí, mas não é desse jeito, que exagero. Mas, infelizmente, a gente tem na internet, nós somos quase 5 bilhões, talvez hoje sejamos mais do que 5 bilhões, né? Com essa história da quarentena, talvez muito mais gente tenha entrado na internet esse ano. Não são 5 bilhões de fofinhos e anjinhos e pessoas queridinhas. Não são. E o crime, quem trabalha na criminalidade, trabalha procurando essas lacunas, esses espaços, né? E muitas vezes esses espaços, aí eu falo como mãe mesmo, porque aconteceu, eu fiz uma live, fiz uma sequência de lives esses dias sobre segurança na internet para crianças, e eu me deparei com uma situação com a minha filha aqui, de ter que voltar atrás e falar, opa, peraí, você ultrapassou um combinado nosso, Helena. Não era assim, então a partir de hoje você está proibida. Ela tem 7 anos, ela está precisando acessar o YouTube, precisei deixar liberado o YouTube. Ela não acessou nada demais, mas ela quebrou um combinado, né? E aí vem toda essa coisa da obrigatoriedade das nossas crianças estarem online agora por conta das atividades escolares. Então, doutora, fica assim, a gente está chegando quase no final, eu vou começar a abrir para algumas perguntas, mas eu queria deixar você super à vontade para você dizer, o pessoal que está aqui no canal já tá acostumado a me ouvir, mas pode fazer as suas considerações. E, pessoal, vamos mandando as perguntas, eu vou tentar ler aqui à medida do possível, tá bom? Para a gente aproveitar aqui a presença da doutora e esclarecer essas dúvidas que estão pintando aí. Sabe o que eu queria aproveitar essa oportunidade para dizer para os pais, para os responsáveis, que se você se deparar, a gente espera que não, mas se deparar com alguma situação, né, algum crime na internet, seu filho sendo aliciado por alguma questão, por exemplo, troca de nudes, de pornografia infantil,
ou esse tipo de brincadeira, né, de desafio, esses perfis, essas coisas maldosas, uma das coisas que eu sugiro, que eu oriento, que faça é que, primeiro, procure imediatamente a polícia e que vocês não fiquem extraindo demais informações das crianças ou adolescentes, que vocês não fiquem contando e recontando várias vezes a história. A gente tem casos que a criança ou adolescente, ela chega na frente da psicóloga porque eu tenho por bem nem fazer depoimentos em delegacia, tentar ao máximo evitar a revitimização e levar para um profissional que seja realmente capacitado, que não vai sugestionar, né? Ou seja, não vai dizer aquilo que a gente quer ouvir, porque nós, como policiais, também, se a gente não tomar cuidado, a gente pergunta já querendo saber a resposta, já induzindo a resposta, e a criança é muito inteligente, ela sabe qual que é a resposta que ela tem que dar. Quando a gente manda para a psicóloga, essa criança, ela já está com o discurso pronto, ou ela já não tem mais condição de falar, ela já nem quer falar mais sobre aquilo. Então, façam a denúncia e confiem nos órgãos. Se você for procurar o conselho, converse com o conselheiro, com a conselheira que for te atender, e descansem nessa decisão. Não fiquem falando demais sobre o assunto, cansando essa criança, revitimizando ela. Revitimizar, ela já teve o primeiro sofrimento, que foi o crime que ela sofreu. E aí, de novo, vem um monte de gente falando 1000 vezes a mesma coisa, conversando sobre aquilo, ela fica envergonhada. Então, isso tudo é um potencializador para traumas e pode, inclusive, atrapalhar investigações. Nós já tivemos casos de casos sérios, graves, em que esse comportamento que o pai ou a mãe acha que está protegendo, na verdade, não está. Proteção é procurar a polícia e o conselho tutelar e fazer a denúncia. Esse é o maior ato de amor e de cuidado e de carinho que você vai ter com seus filhos. Agora, ficar insistindo nessa conversa, com certeza vai trazer prejuízos na investigação ou na vida, na saúde mental dessa criança. E por fim, rapidinho, só deixar uma dica também do meu e-book, 7 dicas para proteger os seus filhos. Está impresso, mas é um livro também digital. E eu fiz ele especialmente para o 18 de maio, que é o dia Dia Nacional de Combate ao Abuso Sexual Infantil. E ele traz 7 dicas para proteger os seus filhos, mas algumas são para todos os crimes. Por exemplo, a dica 2. Estabeleça uma relação de confiança com seu filho. Isso vale para qualquer crime, não apenas o crime de abuso. Monitore o uso da internet, do celular. Tá aqui também. Conheça e participe da rotina do seu filho. Essa é uma outra dica. Alguns sinais para você ficar atento. Então, ele está também disponível lá no meu perfil. Se você está aqui no perfil da doutora Ivanice e quiser conhecer, só procurar lá, tem um link no meu perfil. Ou me chamar no direct que eu envio para vocês. Joia. É isso aí. Eu acho, para quem está assistindo a live, aqui em cima depois, que entrou pelo meu canal, aqui em cima você vai ver o perfil da doutora Fernanda, mas lá na live a gente vai deixar também salvo, e eu dou um jeito de botar um link lá também para o pessoal poder acessar o e-book. A gente fez o e-book de controles parentais, então já começa baixando tudo e já estuda isso no final de semana. E repensa, de verdade. Eu que estou antes, né, do portão da delegacia, eu sempre digo isso. Repensa, assume essa bronca, né, na verdade, assume o seu erro porque você não conhecia a gravidade do fato de você entregar um celular para uma criança. Muitos pais não sabem, a maior parte dos pais faz isso de forma impensada, né? Então, já que agora está assistindo aqui nossa live, está começando a ter uma conscientização de falar, poxa vida, acho que deve ter alguma coisa aí que eu tenho que fazer um passo atrás, faça o passo atrás, com humildade. Abra o jogo para sua criança e diga, olha, tomei consciência de que estamos diante de um risco, não quero te ver mal, então vou tomar tal providência. Eu vou te dizer uma coisa, experiência. Você vai ter uma semana de choro e ranger de dentes na sua casa. Porta batendo, criança gritando, chorando, esperneando, querendo o celular de volta, do jeito dele. Depois de uma semana, as coisas se organizam. Porque mais importante do que o celular é o seu filho olhar para você e dizer, eu posso confiar no meu pai, eu posso confiar na minha mãe. Essa autoridade que eles estão exercendo sobre a minha vida me traz segurança. Não é autoritarismo, é diferente. Mas essa autoridade me traz segurança. Olha só, temos uma pergunta aqui. Em qual idade o filho já pode ter celular com WhatsApp e outros aplicativos?
Essa é uma pergunta. A Marcele disse: Meu sobrinho tem 2 anos, graças a Deus ele nunca pegou no celular. E tomara, Marcele, que não pegue antes dos 5 ou 6 anos, porque não é idade para isso. Para brincar de vez em quando, tudo bem, mas por padrão, não. Então, parabenizando aqui a doutora delegada, a doutora Fernanda. Mas vamos lá. Então, qual que é a idade ideal, a idade mínima para uma criança ter acesso a celular? Legalmente a Doutora, eu gente não não tem saberia isso, né? dizer. Não teria como Legalmente a dizer. gente Eu não acho que tem isso. vai de cada pai, da consciência, porque se eu for dizer, eu vou falar 18 anos. Mas aí eu também tô sendo cruel com a minha própria história, que eu passei a ter celular com 15 anos, 16 anos, eu já tinha aquele celular que não tinha tudo isso, né? Mas já era um celular, que Aham. tinha como mandar mensagem, receber e ligações e tal. Mas é complicado, assim, não sei o que a senhora acha sobre isso, a senhora que tem Olha, essa consultoria. eu sabia que você ia me dar essa resposta dos 18 anos, nós não combinamos isso, mas é porque legalmente, no Brasil, a criança só pode ser vista, ou o cidadão, né, só pode ser visto como completamente responsável pelas suas atitudes a partir dos 18 anos, né? E considerando que o celular é um equipamento tecnológico muito complexo, muito poderoso e que ele pode funcionar muito bem para o bem e para o mal, na mesma força. Então, tem pais que estão levando isso a sério. Eu conheço pais que dizem que com menos de 15, 16 anos não vai ter celular, não precisa ter, né? Agora, especificamente sobre e isso vai de cada família. Cada família tem sua fórmula, seu temperinho, cada família sabe como funciona. Agora, em relação ao WhatsApp e ao Facebook, quando a gente adere ao uso da rede social, a gente assina um contrato virtual com eles. Neste contrato, eles estão dizendo que eles não prepararam a plataforma para crianças de menos de 13 anos, ok? Então, se eles que são os desenvolvedores, os donos do negócio, estão dizendo que é melhor que crianças de 13 anos não estejam ali, ou que eles não querem, e o WhatsApp é mais enfático nisso. Nós não aceitamos menores de 13 anos na nossa rede. Instagram, Facebook de tempo em tempo, eles fazem uma limpa, tirando várias crianças e banindo mesmo os perfis. Porque você assina um contrato com eles. Para que a sua criança esteja lá e ela tem menos de 13 anos, você tem que mentir a idade dela. E aí já começa uma queda de dominó, porque você está ensinando a sua criança a mentir. Então, quando ela vier com uma mentira para você, como é que você vai falar? Você está mentindo para mim? Ó, papai, mentira está liberada. Você mentiu para o Facebook, você mente o tempo todo para as redes sociais, por que eu não posso mentir para você? Então, você cria um padrão ruim. Eu acho melhor sempre seguir o contrato, tá? Inclusive porque já atuei em casos em que, quando vai a juízo, o juiz pergunta o que essa criança estava fazendo abandonada na rede social com menos de 13 anos, é, porque até 18 anos é nossa responsabilidade, e quem que permitiu que ela usasse a rede social? Né? Alguém pagou a conta do Wi-Fi e dos dados. A criança Doutora, não deixa eu tem culpado por aproveitar, não isso. sei quantos minutos que a gente tem, mas eu até me lembrou uma questão. Começaram a me perguntar por que que ainda existe esse perfil. Se ele faz mal, ou seja, você coloca a responsabilidade agora na plataforma. A responsabilidade não é mais dos pais, a responsabilidade é da plataforma. E a questão é a seguinte: o perfil, ele pode ser denunciado para a própria plataforma. Então, existem mecanismos para a gente ir lá denunciando postagem, até causar a exclusão desse perfil. O problema é que você denuncia um, surgem 100. Como eu O falei, problema quando eu é fiz a esse. busca tinha 25. Então, mesmo que o perfil, inclusive a gente tem visto ali a inteligência, né, do Facebook muito, muito interessada em tornar a rede cada vez, a plataforma cada vez mais segura, mas é muito complicado. E outra coisa, esse perfil, ele não é aqui do Brasil. Esse conteúdo do perfil Jonathan Galindo, ele vem do México. E ele surgiu lá em 2017. Ou seja, tem muito conteúdo por aí, porque ninguém vai ter aquela máscara, todo mundo vai ter aquela máscara. Você acha que alguém do outro lado que tem aquela máscara? Não, são postagens, são vídeos que já estão prontos, é um conteúdo nocivo para o seu filho. E ele vai utilizar essa plataforma para chegar até o seu filho.
Então, não tem como a gente ter total controle. A rede, ela faz a sua parte, a plataforma faz a sua parte. Inclusive, um dos técnicos do Facebook entrou em contato comigo depois desse vídeo, para a gente afinar mais os esforços e ter mais detalhes. Mas o que eu sempre digo, pais, monitorem os seus filhos, assumam a responsabilidade, porque depois que o seu filho tiver, Deus nos livre, cometido um suicídio, não adianta querer processar o Facebook. É, não tem como, gente. A responsabilidade é nossa. Olha só, Keila Gomes, ela está colocando aqui, sou conselheira tutelar, estou atendendo várias crianças em tentativas de suicídio este ano. Olha só, a gente está num ano atípico. Quando eu vi essa história do Jonathan Galindo, alguém tinha mandado uma mensagem para mim há um tempo atrás, eu não me atentei, aí me mandaram no sábado, várias pessoas mandaram o mesmo vídeo. Você tem que falar a respeito disso. Então, vamos falar com quem gerou o conteúdo, né? Vamos na fonte. Mas nós estamos vivendo um ano muito atípico. Tanto de fragilização, né? Do ser humano, porque a gente está assim. Eu estou conversando com vocês aqui, eu entrei na lista de suspeitos de Covid. Olha só, ontem. Eu estou me cuidando super bem. Não sei como entrei. A gente está muito frágil, a gente está muito vulnerável, né? Mas também tem uma outra questão. Todo mundo foi para a internet. Então, nossos filhos estão super na internet, né? Então, não tem jeito. Eu sou uma profissional que sempre digo, e quem me acompanha há mais tempo sabe disso. Eu tinha muitas ressalvas em relação ao controle parental. Porque eu acho que o controle parental, ele começa aqui, um olho no olho, né? A gente vai usar a tecnologia, mas é o que a doutora falou, são as conversas, a aproximação familiar, fortalecimento de laços, tudo isso. Mas neste momento que a gente está quase numa guerra, use o controle parental. Então, fiz lá o e-book. Gente, está aqui. Me rendi ao controle, façam uso. Ele já está aí mesmo nos equipamentos. Aproveitem, mas não deixem de ter a conversa e esse olho no olho com as crianças. Porque nesse momento a gente tem um volume de dados de pessoas rodando na internet. E como eu falei, a maior parte não são fofinhos, né? Não são pessoas queridinhas. Então, a gente tem que ficar atento, né? Olha só, Michele Martins escreveu aqui assim: como pedagoga e coordenadora da liturgia Mirim, o que eu mais vejo são pais que pecam por colocar o celular nos filhos, para os filhos. Querem correr dos filhos e acabam entregando eles para esses links errados. Também tem isso. A gente tem um termo, inclusive, no juridiquês, que é o abandono parental. Você larga o seu filho em ambientes online, e isso também entra lá no abandono de menores. Doutora Fernanda, faz uma live leve com você fazer origami, que tal? Uma proposta aí, doutora. Não sei se a doutora gosta de origami. Qual a idade adequada para ter um celular? É o que a doutora falou. Cada família tem a sua regra, Sua né? dinâmica, né? A gente não pode impor, mas tome cuidado, sim. Mas no fio ali na letra da lei seria 18 anos. Por que nas escolas eles pedem para ter celular para pesquisar estudos? Denis Reis. Denis, se a criança tem menos de 12 anos, essa diretiva da escola precisa ser muito questionada pelos pais. E aí eu falo com tranquilidade, porque sou consultora de escolas também. Existem escolas, inclusive, que não sabem o quão arriscado é colocar uma criança em contato no celular. E um dos primeiros casos que eu tratei a respeito de produção de pornografia infantil na internet envolvia uma escola. E a escola quase rodou, no caso, porque em alguns momentos se imaginou que a menina estava usando o Wi-Fi da escola para fazer a produção e a transferência de dados. Então, se você tem... E essa é uma coisa importante, que a gente estava passando batido, doutora, ainda bem que eu lembrei. Muitas vezes você tem uma criança dentro da sua casa, você acha, não, tá tudo certo, tá tudo ok, mas o simples fato dela fazer a transferência frequente de
de nus infantis, acaba fazendo você cair numa peneira. É que, Sim, porque vai ser o IP da sua casa. O IP lá da sua casa. A polícia, quando for verificar, vai ser o endereço da sua casa que vai encontrar. É muito exatamente. sério, não é bobagem, não é. Você vai estar na sua casa, dormindo tranquilo, vai receber a visita da polícia, não vai nem saber o que está acontecendo. E na verdade o problema é Aqui, isso. aqui na região de Alphaville, eu atendi uma família uma vez que um avô foi citado num processo de investigação de pedofilia, né? Na verdade, transmissão, né? De pornografia infantil. E, e o avô, porque a criança usava o chip do avô, que o avô tinha cedido, junto com o celular para ele, entendeu? É muito É, triste. porque tem toda essa questão também, né, doutora? Quando a gente compra um chip, você precisa cadastrar, precisa dar o CPF. Então, assim, não é nada inofensivo. Ali vai circular um monte de informação no seu celular e cabe a você, pai, a você, mãe, ficar atento mesmo, porque a responsabilidade virá. E, assim, eu espero que seja uma responsabilidade apenas criminal, civil, algo que não te leve aí a perder realmente seu filho, porque a gente está falando aqui de vida ou morte. A gente está falando de É, crianças que são capazes realmente de tirar a sua vida nesses desafios, nesses jogos virtuais, e estando dentro de casa. Ela não precisa nem sair de casa para estar correndo esse risco. e cada vez mais frequente. A gente está com 4 minutinhos. O Instagram ainda não me avisou, mas a gente está com 4 minutinhos. Eu vou passar a bola para a doutora, mas vou falar uma coisa que marcou a minha vida. Há alguns anos atrás, uns 2 ou 3 anos atrás, eu participei de uma reunião com um pai enlutado. O filho tinha cometido suicídio, o menino tinha 14 ou 15 anos, lindo. E nós estávamos lá como mães, né? A gente era um grupo, estava um psiquiatra, estava o pai, a mãe, a irmã do menino, eles fizeram questão de abrir essa conversa com essas mães. Eram mais ou menos 70, 80 mães que estavam lá. Uma onda de suicídios que aconteceram aqui em São Paulo. Inclusive, na época envolveu um colégio grande aqui, então foi um período muito triste. E nós fizemos uma pergunta para o pai, né? O que que você mudaria, né? Se você tivesse a oportunidade de voltar no tempo. E aí ele falou, eu vasculharia o celular do meu filho, porque ele deixou sinais e eu não vi. E um dos sinais foi a foto de perfil dele, que de repente ficou uma foto sombria. Então ele começou a ficar pirado mesmo, assim, alucinado por coisas sombrias, coisas medonhas, né? E, e de repente ele cometeu suicídio. Então, essa coisa de ficar atento mesmo e criar essa aproximação. Olha, não temos mais perguntas. Muitos elogios, doutora. Disseram assim, pessoas tão jovens, estou falando de você, não estou falando de mim, envolvidas com esse tema, muito bom. Live muito esclarecedora. Que bom, gente. Vamos deixar a live salva sim. E, doutora, 1 minuto e meio para suas considerações finais. Eu já agradeço. Se eu tiver que parar a live rápido, eu já agradeço, mas faz aí as suas considerações e deixa seu recado aí para as mamães e para os papais que estão aqui, que vão ver a gente também depois. Doutora, muito obrigada mais uma vez. Queria mandar um beijo aqui para o Padre Joacir, que deixou uma mensagem, que é nosso parceiro também de trabalho, está sempre nos acompanhando. A Franciele, que trabalha conosco na delegacia, que é estagiária, está aqui. Muita gente que eu conheci, alguns rostinhos aqui, deixou um recado carinhoso. Muito obrigada, gente. Fico muito feliz que acompanhe o nosso trabalho, que sejam sempre juntos. E dizer que eu estou à disposição, meu canal, a gente tem tentado trazer toda semana um vídeo que seja realmente relevante para você, para sua família, que vai te fazer não cair em golpes. Essa semana mesmo a gente está falando do golpe do motoboy, que é um golpe do cartão clonado. Então, temas que realmente interessam as pessoas. Eu tenho tentado utilizar um pouquinho do meu tempo, do meu conhecimento, do meu exercício profissional para levar informações práticas para a vida das pessoas e úteis realmente que consigam fazer a diferença para que todo mundo consiga ter uma vida melhor, uma vida mais feliz, uma vida de paz. Eu uso uma hashtag, doutora, que chama Movimento pela Paz.
E eu acho que ela define muita coisa. Todo mundo junto nesse movimento, todo mundo trabalhando, todo mundo empenhado, agindo, respeitando o próximo. É um movimento que com certeza muda sociedades, muda vidas e que faz todo mundo ser melhor. Então conte comigo. Muito obrigada mais uma vez pelo carinho, pelo convite. Eu fiquei muito honrada e estamos à disposição sempre de todos. Doutora, eu que agradeço você ter parado a sua semana super atarefada, né, para fazer essa live. Também agradeço por você ter tocado nesse tema. Acho que todas as mães que viram agradecem. E deixar os nossos canais à disposição. Gente, sou eu que respondo os directs, não é robô, não é bot, sou eu, não tem ninguém de equipe fazendo, sou eu mesma que faço, porque muitas vezes os pais procuram ajuda assim. Aproveitem a doutora Fernanda também com essa disposição, às vezes, para dar esse esclarecimento. Acho que a gente tentou fazer um apanhado aqui, e quem sabe a gente não volta a falar sobre outros temas que estejam pintando por aí, tá bom? Você, mamãe e papai, fique atento com seu filho. Seu filho é o bem mais precioso que você tem. Para tudo, larga tudo, refaz o caminho se você achou nessa live que alguma coisa precisa ser mudada. Ouve o seu coração, ouve os seus sentidos, porque eles estão te dando um alerta em tempo, antes de acontecer alguma coisa que seja muito danosa e muito dolorosa para vocês. Muito obrigada a você que ficou com a gente por aqui e um bom final de semana abençoado e de descanso para você. Um abraço, doutora. Até a próxima. Até.